Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. No vídeo de hoje eu vou falar de 4 formas de se tirar um cidadão de determinado país de forma compulsória, ou seja, de mandar esse cidadão embora de determinado país de maneira obrigatória. As 4 formas que eu vou falar hoje são o banimento, a deportação, a extradição e a expulsão. Eu vou iniciar falando sobre o banimento. O banimento, já digo aqui de antemão, que a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 47, proíbe esse tipo de expulsão. Então, um brasileiro não pode ser banido. O que seria isso? Seria uma entrega de um cidadão brasileiro para um outro país a fim de que esse fosse julgado por esse país. Acontecia antes da promulgação da Constituição de 88 como uma forma de repressão política. O banimento era utilizado como uma forma de repressão política. Não é a mesma coisa que exílio, mas diante do banimento, muitas pessoas tiveram que se exilar em outros países. Inclusive perdiam aí a cidadania brasileira. Hoje existe ainda constituições pelo mundo que prevêem esse tipo de repressão, essa entrega de um cidadão nacional para ser julgado em outro país. No nosso país não é mais possível. O banimento também é chamado de desterro e, como eu falei, é totalmente proibido aqui no Brasil depois da promulgação da Constituição de 88. A deportação é a devolução compulsória para o país de nacionalidade ou procedência de uma pessoa que ingressou ou permanece de forma irregular em determinado país. Geralmente, a deportação se configura quando a pessoa ingressa em determinado país com um visto de turista, mas é flagrado exercendo uma atividade remunerada, ou seja, flagrado trabalhando ali naquele país, o que exigiria um visto de trabalho, não de turista. Outros casos são aqueles quando se verifica que a pessoa ingressou no país de forma irregular, de forma ilegal, então não teria o direito de nem ter entrado no país e muito menos permanecer nele. Então verifica-se um caso que configura ali uma deportação, que pode ensejar uma deportação. Alguns países, quando verificam ali uma irregularidade na entrada ou permanência de um cidadão estrangeiro em seu território, notificam esse cidadão com prazo, enviando uma carta com prazo para esta pessoa voluntariamente deixar o país. Outros já algemam a pessoa ali e só tiram as algemas quando o cidadão já está embarcado no avião para retorno no seu país, ou de cidadania ou de procedência. Outros países deixam esse cidadão preso, inclusive arcando com multas e também com os custos da deportação. É muito importante dizer isso. Quando há um flagrante ali de um caso que enseje uma deportação, o país tem o direito de cobrar os custos gerados para esse procedimento. Então, custos do avião de retorno, multas, etc. Então, tem países que deixam o cidadão ali preso até todo o procedimento se desenrolar e só liberam a pessoa quando também já está embarcada, mas a pessoa é obrigada a pagar as multas e todos os custos desse procedimento. Alguns países permitem que as pessoas deportadas retornem
a seu território sem maiores problemas. Os Estados Unidos, por exemplo, quando a pessoa é notificada que está de forma irregular em seu território, mas deixa o país voluntariamente no prazo estipulado pelas autoridades, ele a princípio não tem problemas para retornar em território norte-americano. Outros países, a pessoa fica ali fichada, então tem que saber qual que é a regra do país. Quando uma pessoa é deportada de um país que faz parte ali de um bloco, como é o caso do espaço Schengen, União Europeia, e um dos países que fazem parte desse bloco deportam uma pessoa, um estrangeiro, ele fica fichado ali diante de todos os países. Então a pessoa fica ali impedida, dependendo da gravidade do que ela cometeu, enfim, do tempo que ela ficou irregular, ela fica ali fichada em toda a União Europeia. Então não vale a pena correr o risco de ser deportado. Vale a pena perder aí, entre aspas, tempo programando sua viagem, ingressar no país e continuar lá de forma legal, do que você fazer um grande investimento e depois até entrar no país, mas permanecer de forma irregular e ser deportado, perdendo assim o seu investimento e também correndo o risco de não poder retornar ao país e de pagar multas, pagar todo o custo da deportação e etc. Esse período que a pessoa fica proibido de entrar na União Europeia pode ser de 5 a 10 anos, dependendo aí da avaliação da autoridade de acordo com a infração cometida. Uma coisa que não configura a deportação, às vezes as pessoas usam essa expressão de forma errada, é quando a pessoa é barrada de entrar no país e tem o carimbo ali de inadmitido pela autoridade migratória. Isso não é deportação, a pessoa simplesmente foi barrada por faltar ali algum requisito do país, então, sei lá, faltava o seguro viagem, quando o país exige um seguro viagem, ou a pessoa não tinha dinheiro suficiente para se manter e a autoridade já verificou isso ali antes do ingresso da pessoa no país, então isso não é deportação, a pessoa é barrada e é inadmitida de entrar no país. Já a expulsão é uma medida mais severa do que a deportação, porque é aplicada quando o estrangeiro comete algum ato ilícito, algum crime no país onde se encontra. Um caso que é passível aí de expulsão é quando o estrangeiro seria deportado, ou seja, está ali com a sua permanência irregular no país, mas as autoridades locais lhe concedem ali um prazo para deixar o país voluntariamente. E esse estrangeiro não cumpre essa ordem. Então, não cumprindo essa ordem, ele está sujeito sim a ser expulso daquele país. Aqui no Brasil, a legislação prevê, entre outras coisas, a expulsão do estrangeiro que comete crimes contra a ordem pública e ainda quando comete fraude para permanecer aqui em território brasileiro. O estrangeiro só não pode ser expulso aqui do Brasil quando, no caso específico dele, tiver alguma peculiaridade que impeça, diante da nossa legislação, impeça essa expulsão, ou ainda quando ele tiver um cônjuge brasileiro casado há no mínimo 5 anos, ou ainda quando tiver algum filho brasileiro. E quando a pessoa é expulsa de um determinado país, ela só pode retornar a esse país se essa expulsão for revogada, senão não, ou seja, é muito mais grave do que a deportação, que tem a possibilidade da pessoa se regularizar e mesmo quando a deportação é efetuada, tem um prazo ali que ela não pode retornar ao país. Passado esse prazo, ela poderia sim ingressar novamente a esse país, diferente da expulsão, que só quando é revogada.
E, por fim, a extradição, que é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega de uma pessoa acusada ou condenada ao país que a reclama para que ela possa responder a esse processo ou cumprir a sua pena neste país que a solicita. Para que ocorra a extradição, os dois países envolvidos, ou seja, aquele que solicita a pessoa e aquele onde essa pessoa se encontra, devem ter previamente firmado um acordo de cooperação internacional, ou ambos os países devem ser signatários de algum acordo internacional que preveja essa extradição. Um outro caso que pode haver aí um pedido de extradição é quando o país onde se encontra a pessoa aplica uma pena mais severa do que no seu país de origem. Então vamos imaginar que um brasileiro cometa aí um crime de tráfico de drogas em um país que prevê pena de morte para esse crime. O Itamaraty, ou as nossas autoridades diplomáticas, podem tentar extraditar este cidadão para responder o processo aqui no Brasil, visto que a pena é menos severa, mais branda, responderia um processo ali com pena de reclusão e não pena de morte. É uma tentativa. Houve um caso há alguns anos de um brasileiro que foi acusado e condenado por tráfico de droga na Indonésia, e as autoridades brasileiras tentaram extraditá-lo para cá, mas não foi possível e o rapaz foi condenado à morte. Uma outra peculiaridade em relação à extradição é para aquelas pessoas que possuem dupla cidadania. Então, a princípio, crimes cometidos antes do reconhecimento da segunda cidadania, então vamos imaginar um brasileiro que comete um crime e depois do cometimento desse crime tem a sua cidadania, por exemplo, italiana reconhecida e vai para a Itália, a princípio ele poderia ser extraditado para o Brasil porque o crime foi cometido antes do reconhecimento da sua segunda cidadania, digamos assim. Agora, nesses casos, há realmente um conflito aí entre os países e, por exemplo, no caso de Cesare Battisti, que foi recente, teve que haver ali um acordo internacional, um acordo bilateral entre Brasil e Itália. Então, às vezes, né, o Brasil extradita um italiano que eles estão solicitando em troca deste cidadão ao qual o Brasil reclama. Então aí tem que ter uma discussão ali diplomática, um acordo diplomático, porque é um caso muito peculiar quando envolve dupla cidadania. Aqui uma curiosidade: um brasileiro nato, a princípio, não pode ser extraditado para outro país para responder crime, mas ocorreu em 2018 um caso muito peculiar de uma brasileira nata que tinha se naturalizado em decorrência do seu casamento com um cidadão americano. Então, ela não tinha dupla cidadania, ela era uma cidadã brasileira, mas em decorrência do seu casamento, ela tinha se naturalizado americana. E ela matou o seu marido lá nos Estados Unidos, e o seu marido americano, e voltou para o Brasil. E aí os Estados Unidos ficaram pedindo a sua extradição. E a sua defesa aqui no Brasil, sua defesa jurídica, a defesa jurídica da moça, ficava alegando que, por ela ser brasileira nata, ela não poderia ser extraditada. E o assunto, o caso, foi parar no nosso STF, na nossa Corte Suprema, e o que foi decidido? Que como ela tinha se naturalizado como cidadã norte-americana, ela teria perdido a cidadania brasileira e, portanto, o Brasil concedeu sim a extradição para os Estados Unidos dessa pessoa, e ela foi responder ao processo e cumprir a sua pena
lá nos Estados Unidos pela morte do seu marido. Então, resumindo o vídeo de hoje, banimento seria a entrega de um cidadão nacional para responder processo em um país estrangeiro, inclusive com a previsão de perda da cidadania nacional, o que é totalmente e expressamente proibido aqui no Brasil e não é aplicado para brasileiros, de acordo com a nossa Constituição brasileira. A deportação seria a expulsão de um cidadão estrangeiro que entrou ou permanece de forma irregular em determinado país. A expulsão seria um caso mais grave, quando o cidadão que seria convidado a se retirar daquele país, teria um prazo para se retirar voluntariamente daquele país, não o faz, então ele é expulso, ou ainda quando ele comete algum ato ilícito ou crime nesse determinado país. E a extradição seria quando uma pessoa comete um crime em determinado país e se encontra em outro país, e esse primeiro país onde a pessoa cometeu o crime a reivindica para responder o processo e ou cumprir a sua pena. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me envie por e-mail. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!